Olá, sejam bem-vindos ao canal Retorno da Glória e que a paz de Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? E antes de nós irmos ao assunto do vídeo, eu quero fazer uma pergunta de forma individual. Você gostaria de entender profundamente as profecias do Antigo e também do Novo Testamento que falam a respeito dos últimos dias e da volta de Jesus? Bom, se sua resposta for sim, e se você deseja ganhar o livro A Grande Controvérsia, então envie uma mensagem para o e-mail que estará na descrição desse vídeo, dizendo que você deseja ganhar o livro e também informe qual a denominação religiosa que você hoje frequenta. E caso você ainda não frequente nenhuma igreja ou grupo religioso, então envie uma mensagem dizendo que você quer sim ganhar o livro e que ainda não tem uma religião definida, ok? E nós temos um estoque bem grande de livros para distribuir e caso você deseje receber esse presente, ele vai chegar em sua residência sem custo algum para você, tudo bem? Bom, mas entrando agora no assunto do vídeo, eu faço uma outra pergunta. Nós estamos próximos do fim do mundo? Veja, mesmo entre os cientistas, que na sua maioria são céticos para com a palavra de Deus, ainda assim, eles também acreditam que o mundo como conhecemos está próximo do seu fim e em 1947 foi criado o relógio do juízo final e com base nas condições climáticas do mundo, hoje os seus ponteiros estão dizendo que faltam apenas 100 segundos simbólicos para o fim. Mas, mesmo que os cientistas não acreditassem que o fim está próximo, uma boa parte dos cristãos ao redor de todo o mundo acreditam que em breve Jesus voltará. E quando esses cristãos são questionados do porquê acreditam que o fim está próximo, a grande maioria responde que os terremotos, as epidemias, a fome, a guerra, os rumores de guerra são as evidências de que estamos muito próximos da meia-noite desse mundo. Contudo, embora essas coisas sejam sim evidências de que o fim está próximo, pelo fato do próprio Jesus ter citado elas no capítulo 24 do livro de Mateus, ainda assim, alguns descrentes zombam dessas palavras, pois eles dizem que essas coisas sempre existiram no decorrer da história. Mas será que existe na palavra de Deus alguma profecia que nos apresente evidências ainda mais concretas de que breve Jesus voltará? Bom, quando lemos o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, ali encontramos uma das mais impactantes profecias que não apenas falam dos últimos dias, mas que traçam uma linha histórica para que até mesmo os mais céticos pudessem compreender que Deus é onisciente e conhece o fim desde o princípio. E acontece que o rei Nabucodonosor teve um sonho do qual ele não conseguia se lembrar, porém ele sabia que o sonho era extremamente importante. E então, convocando os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, o rei exigiu que eles revelassem como foi o sonho e também qual era a interpretação dele. E como nós bem sabemos, nenhum desses pôde satisfazer o desejo do rei, mas Daniel, que era um escravo hebreu que foi levado para a Babilônia, esse foi colocado na presença do rei e ele pediu um determinado tempo para que o Deus de Israel revelasse esses mistérios para ele. E após o término do prazo que foi estabelecido, Daniel novamente foi colocado na presença do rei e passou a lhe revelar o sonho, pois Deus havia revelado para o profeta o que o rei havia sonhado. Então, Daniel disse ao rei que ele havia sonhado com uma grande estátua, a qual tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro, e que uma grande pedra vinha e acertava os pés da estátua, destruindo toda ela. E por fim, Daniel disse ao rei que aquela pedra ia crescendo e se tornava uma grande montanha que tomava conta de todo o nosso planeta. E amigos,
Deus não havia mostrado apenas qual sonho ele tinha dado para o rei Nabucodonosor, mas ele também revelou ao profeta Daniel qual era a interpretação desse sonho. E em Daniel 2, no versículo 37 e também no versículo 38, está escrito o seguinte: Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Veja, o ouro é um excelente símbolo para a Babilônia, a qual era um luxuoso império e que tinha uma capital extraordinária, onde havia mais de 200 templos dedicados às divindades pagãs. E o templo a Bel-Marduk, que era o deus principal da Babilônia, tinha aproximadamente 100 metros de altura. E as paredes desse templo eram recobertas de azulejos azuis e tudo no interior dele era banhado a ouro. E uma curiosidade, alguém certa vez calculou que só no altar do templo haviam cerca de 18 toneladas de ouro. Bom, Babilônia era uma cidade muito bem fortificada. Ela tinha 2 muros bem altos em paralelo que a cercavam, e cada um desses muros tinha uma largura suficiente para que 2 carruagens pudessem correr lado a lado. A cidade também tinha entre 16 e 18 quilômetros de circunferência e realmente Babilônia podia ser chamada de magnífica. E uma outra coisa, a Babilônia também possuía os famosos jardins suspensos, que são considerados hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E para complementar, essa cidade era regada pelo rio Eufrates, o qual passava pelo meio dela, fornecendo constantemente o suprimento de água fresca e potável. Mas, embora a Babilônia parecesse um império impossível de ser vencido, o profeta continuou a relatar o significado do sonho de Nabucodonosor, e ele disse o seguinte: depois do seu reino haverá outro que não será tão poderoso como o seu. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 39. Bom, embora a imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, representando assim a Babilônia, a imagem, porém, não era toda de ouro. Depois da cabeça dourada, vinha os braços e o peito de prata. E, para o espanto do rei, Daniel explicou que o seu império seria destruído e outra nação se levantaria para dominar o mundo, que era a nação dos Medos e Persas. Veja, os Medos e Persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C. e mantiveram sua supremacia até 331 a.C. E a queda do Império Babilônico é algo muito intrigante, porque no 5º capítulo do livro de Daniel é registrado que o rei Belsazar, que era na verdade o neto de Nabucodonosor, ofereceu uma grande festa como oferenda aos deuses da Babilônia, e ele mandou trazer os utensílios que eles haviam saqueado do templo de Israel, para que então pudessem beber vinho neles nesta festa pagã. Mas naquela mesma noite apareceu uma mão sobrenatural e escreveu na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela noite, meus amigos, o general Ciro com seus exércitos desviaram o curso do rio Eufrates e invadiram a Babilônia por brechas que ficavam abaixo dos muros e também dos portões da cidade. E o mais interessante de tudo é que cerca de 140 anos antes dessa invasão, Deus havia, através do profeta Isaías, descrito que Ciro, que ainda nem havia nascido, seria escolhido por ele para abater as nações e retirar o poder dos reis. E para que isso acontecesse, Deus mesmo abriria diante dele as portas. Bom, os Medos e Persas conquistaram a Babilônia no ano de 539 a.C. e como a profecia de Daniel não parou no império representado pela prata, em 331 a.C., a Medo-Persa foi então conquistada pela Grécia, que era o império simbolizado pelo bronze do sonho do rei Nabucodonosor. Pois em Daniel, lá no capítulo 2, versículo 39, está escrito que
Depois desse reino, haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. E provavelmente os motivos pelo qual Deus escolheu o bronze para representar a Grécia podem ter sido porque os exércitos gregos frequentemente usavam capacetes e também armaduras de bronze. E assim como o ouro era um símbolo adequado para a Babilônia, pelo fato daquele império supervalorizar o ouro e em seus templos pagãos, o bronze também era um símbolo adequado para a Grécia. Veja, semelhantemente ao livro do Apocalipse, o livro do profeta Daniel é escrito de uma forma em que os capítulos subsequentes ao capítulo 2 vão dando maiores detalhes da profecia até o fim do tempo. E no capítulo 8, Daniel tem uma visão dando então maiores detalhes da vitória dos gregos sobre os medo-persas. E nessa visão, o Império Medo-Persa é representado por um carneiro e o Império Grego é representado por um bode. E em determinado momento da visão, o profeta vê que um bode vem velozmente em direção ao carneiro, de modo que os pés do bode nem sequer tocavam no chão, representando assim a velocidade com que os gregos estavam conquistando o mundo naquela época. E quando o bode, que tinha um grande chifre na sua testa, atinge o carneiro, esse cai e não mais levanta. Contudo, o grande chifre que o bode tinha na testa, o qual representava Alexandre o Grande, é quebrado, e no lugar dele aparecem outros 4 chifres, só que menores, e esses 4 chifres representam então os 4 generais que substituíram Alexandre, que são Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. E com isso, mais uma vez nós vemos que Deus é onisciente, conhecendo o destino da história mesmo antes dos fatos ocorrerem. Mas, amigos, o sonho do rei não acabou no império representado pelo bronze, porque em Daniel capítulo 2, versículo 40 está escrito: depois virá um 4º reino, e este será forte como o ferro que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Vejam, depois da Grécia, o Império Romano governou desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E o fato é que no sonho foi descrito que o 4º reino seria forte como ferro. Bom, Roma dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África, e para fortalecer ainda mais esse império, os romanos uniram o seu reino com um sistema de estradas, com o culto aos seus deuses, com sua cultura e também com um exército forte e implacável que imediatamente suprimia qualquer oposição. Realmente, meus irmãos, Roma governava com punho de ferro. E o profeta Daniel prossegue, dando a interpretação do sonho do rei e dizendo: na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro, será fraco. Daniel capítulo 2, versículos 41 e 42. Veja, quando o profeta fala sobre os pés da estátua, existe uma quebra da sequência dos impérios mundiais, em vez de haver uma substituição do 4º império por um 5º império. E na verdade, quando vamos à história, nós vemos que Roma não foi conquistada por um 5º império, mas ela foi despedaçada, pois várias tribos bárbaras que vieram do norte atacaram o Império Romano. E aconteceu que os francos conquistaram então a região que hoje é conhecida como França, e ali eles se estabeleceram. Também os anglo-saxões invadiram a Inglaterra. Os alamanos ocuparam a Alemanha. Os érulos se apossaram da região da Itália. Também os visigodos dominaram o sul da Espanha e os suevos se estabeleceram em Portugal
e por fim os vândalos se estabeleceram ao norte da África. E assim, o antigo Império Romano foi dividido exatamente como a profecia havia predito. Contudo, o profeta Daniel dá a entender que haveria um desejo de se unir novamente o império, mas que isso não poderia acontecer pelo fato de que o barro e o ferro não se misturariam. Bom, a história nos mostra que famílias reais e governadores da Europa tentaram unir o império novamente por meio de casamentos entre si, mas eles nunca obtiveram sucesso em seu objetivo. Também o rei Carlos V e o duque de Borgonha tinham grandes ambições de restabelecer o Império Romano com a mais poderosa força religiosa e política do mundo, mas lá no século XVI, a intenção deles acabou sendo novamente frustrada. Também Carlos Magno tentou unificar a Europa no final do 8º século e ali no comecinho do 9º século, e embora ele teve sim sucesso em reunir boa parte da Europa, a verdade é que ele nunca conseguiu completar o seu objetivo. Já no caso de Napoleão, ele estava certo de que poderia conseguir unir aquilo que os governantes anteriores não haviam conseguido. Ele desejava fundar um sistema europeu, um código de leis europeu, um sistema jurídico europeu, formando apenas um povo na Europa. Mas em 1815 ele foi completamente derrotado e depois da sua derrota, Napoleão acabou clamando que o Deus Todo-Poderoso era demais para ele. Também no século XX, Hitler fixou seu olhar na conquista de toda a Europa, dizendo um povo, um império, um líder. Contudo, ele também foi derrotado. E, embora desde 1929, após o Concílio de Latrão, Roma e o Papa estejam gradativamente ganhando força, poder e grande influência ao redor de todo o mundo, aquele Império Romano da Antiguidade nunca será reunificado. E, meus amigos, ainda que no sonho do rei Nabucodonosor a estátua termine com os pés de ferro misturado com barro, a verdade é que o sonho não termina por aí e ele apresenta ao rei um quinto império depois do Império Romano e do Império Romano dividido. E esse quinto reino, ele é simbolizado pela pedra que quebra a estátua e que vira uma grande montanha que acaba ocupando o mundo inteiro. E explicando o significado desse quinto império, o profeta diz o seguinte: no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Amigos, Jesus é representado na Bíblia como a rocha eterna. E a verdade é que nós estamos vivendo exatamente nos dedos dos pés da estátua do sonho profético de Nabucodonosor. E assim como a profecia se cumpriu perfeitamente como o profeta havia predito, sem sombra de dúvidas, muito em breve, Jesus, a rocha eterna, estará voltando a este mundo com poder e grande glória para destruir as obras do pecado, para resgatar os seus escolhidos, para ressuscitar os que morreram na esperança da vida eterna e para, após o milênio, estabelecer neste mundo o eterno reino, o qual jamais passará. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos segundos proféticos da história do conflito entre Cristo e Satanás. E hoje, dois grandes exércitos espirituais estão se preparando para a famosa batalha do Armagedon. De um lado, estarão aqueles que preferiram permanecer no sistema o qual Satanás é o comandante. E do outro lado, estarão aqueles que entregarão completamente suas vidas a Cristo. E essa não será uma batalha física, como acontecia lá no Vale do Megido no período do Antigo Testamento, mas essa será uma batalha entre a verdade e a mentira. E infelizmente, mesmo entre aqueles que professam serem seguidores de Cristo, haverão muitos que estarão defendendo a mentira, pois Jesus disse: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura
Não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Meus irmãos, a Bíblia está recheada de profecias que apontam para a volta de Jesus, mas os livros de Daniel e Apocalipse descrevem de forma ainda mais profunda as cenas que antecedem o aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens do céu. E, sem dúvida alguma, pelas profecias bíblicas, nós podemos afirmar que muito em breve nosso Salvador voltará para cumprir a sua promessa. E a verdade é que, assim como por falta de conhecimento, muitos que viviam no tempo em que Jesus esteve nessa terra acabaram clamando para que ele fosse crucificado, hoje muitos também estarão confundindo a mentira com a verdade por falta de conhecimento e, infelizmente, estarão do lado dos bodes em vez de estarem do lado das ovelhas, como apresentou Jesus em uma das suas parábolas sobre o dia da sua vinda. E se você realmente tem o desejo de estar do lado dos escolhidos do Senhor, mas não compreende as profecias, então envie uma mensagem para o e-mail que está na descrição desse vídeo, dizendo sim que deseja ganhar o livro A Grande Controvérsia e também dizendo qual a denominação religiosa que você hoje está frequentando. E como eu falei anteriormente, caso você ainda não frequente nenhuma igreja ou nenhum grupo religioso, então envie uma mensagem dizendo que você quer ganhar o livro e que ainda não tem uma religião definida, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E a minha oração é que esse vídeo desperte em vocês o desejo de estudarem as profecias relativas ao tempo do fim, para que possam escapar das mentiras que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E que naquele grande dia que se aproxima, o dia da volta do Senhor Jesus, todos nós possamos fazer parte daquela multidão que estará cantando alegremente: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.